Imagine um exército que em um século dominou quase metade do mundo conhecido. No século XIII, as hordas mongóis inspiravam terror, eram consideradas uma força imparável, e seu número, nos relatos de contemporâneos e cronistas posteriores, muitas vezes atingia proporções fantásticas. Mas quantos guerreiros mongóis realmente marcharam das estepes da Ásia Central até as fronteiras da Europa e do Oriente Médio? Neste vídeo, vamos tentar entender o número real dos exércitos mongóis, analisando dados históricos, e responder à pergunta: será que o exército mongol era realmente tão grande quanto se imaginava? Lembro que você está no canal História Incrível, para quem realmente ama a história, e continuamos nossa série de episódios dedicados aos mongóis. Você pode apoiar meu humilde trabalho, como sempre, com um like, inscrição e comentários gentis, além de contribuir com uma moeda no Patreon ou PayPal. E agora, vamos ao tema do episódio. No começo, os exércitos mongóis eram formados por homens da tribo, e os guerreiros mais habilidosos iam para o Keshik, a guarda pessoal dos chefes e comandantes. No início do reinado de Temujin, esses guerreiros de elite eram apenas algumas centenas, mas com a fundação do Império Mongol, ele mudou totalmente a estrutura e o caráter das operações militares. As estepes. A principal transformação foi a incorporação das tribos vizinhas das estepes durante longas guerras de unificação. Esse processo foi concluído no Kurultai de 1206, onde Temujin foi proclamado Chinggis Khan, o grande Khan das tribos unificadas. Sob seu domínio ficaram os merquitas, quereitas, naimanos, tártaros, uigures, oirates, buriatos e outros. Tribos antes inimigas agora foram reconhecidas como um só povo, os mongóis. Ao unir diferentes povos das estepes, Chinggis Khan obteve um recurso de mobilização significativo, que foi eficaz graças às reformas militares. Todo homem, apto para o trabalho, com idade entre 15 e 60 anos, deveria prestar serviço. Os recrutas eram obrigados a trazer pelo menos um cavalo e um conjunto de equipamentos. Se o guerreiro não tivesse equipamento suficiente, seu comandante imediato o fornecia com tudo o que fosse necessário. O armamento dos guerreiros mongóis podia variar, no entanto, fontes históricas, incluindo textos chineses e crônicas persas, nos permitem reconstruir o armamento típico. O ideal era que cada guerreiro das estepes tivesse pelo menos uma armadura, 2 ou mais arcos compostos e várias centenas de flechas. No arsenal também podiam haver uma lança longa e uma curta, uma massa ou machado, uma faca e uma pederneira. O guerreiro carregava sua bandeira pessoal. Uma parte fundamental do equipamento eram os cavalos. Cada cavaleiro deveria ter pelo menos 3 cavalos, e em média, estima-se que esse número poderia chegar a 6. Isso permitia aos mongóis trocar de cavalos durante a marcha, manter alta velocidade e utilizá-los como alimento quando preciso. Sobre a organização das tropas mongóis, é importante citar as tropas não nômades ou de guarnição. Como regra, elas não faziam parte do exército principal das estepes e eram usadas principalmente para serviço de guarnição ou apoio em operações de cerco. Esses destacamentos auxiliares podiam ser formados a partir de povos conquistados e eram chamados de chairiquis. Nas primeiras dessas tropas de guarnição, havia soldados Jin, desertores ou capturados durante as campanhas mongóis no norte da China. Esses grupos, mantendo seus oficiais e formação de combate, passaram a ser chamados de Heichun, e sua tarefa era manter e proteger os territórios conquistados. Mais tarde, nas reformas administrativas, partes importantes do Exército Negro foram reorganizadas conforme o modelo militar mongol, criando o Sinchun, ou Novo Exército. Todas as unidades do exército mongol recebiam sua estrutura e objetivos da administração mongol, que se reunia no Kurultai. O Kurultai era uma assembleia de tribos, chefes e comandantes militares, onde eram eleitos os Khans, nomeados generais e tomadas decisões estratégicas importantes sobre campanhas militares. Esses grandes eventos
também eram acompanhados de banquetes, danças e jogos, como era de se esperar em uma reunião de milhares de pessoas. Após o Kurultai, o exército partia para a guerra. O exército era organizado pelo sistema decimal, onde a menor unidade de combate era o Arban, um grupo de 10 homens sob o comando do Arban Nayon. As unidades geralmente eram compostas por arqueiros montados, que em alguns casos eram complementados por cavaleiros fortemente armados, usados no combate corpo a corpo. A proporção variava, mas registros históricos indicam que havia vários arqueiros leves para cada guerreiro de combate corpo a corpo. Portanto, para simplificar nosso cálculo, vamos considerar a composição do Arban como sendo de 6 arqueiros e 4 cavaleiros pesados. Cabe uma observação. Uso o termo cavaleiro pesadamente armado apenas de maneira convencional. Esses guerreiros eram muito mais leves e muito mais móveis do que os cavaleiros europeus. Aqui, o termo mais correto seria cavaleiro medianamente armado. Eles podiam estar equipados com lanças longas e escudos, sendo protegidos por um capacete de metal e armaduras feitas de placas metálicas unidas por tiras de couro. Cada guerreiro normalmente tinha consigo, em média, cerca de 6 cavalos de montaria, o que totalizava 60 cavalos por Arban, sendo a maioria deles éguas. Além dos cavalos de guerra, as tropas contavam com rebanhos de ovelhas e animais de carga, como camelos, que eram essenciais para a alimentação e transporte de equipamentos. Os guerreiros também podiam ter cães, como os banharas, famosos por pastorear animais e proteger o acampamento. Os guerreiros de um mesmo Arban podiam viver em uma única yurta gere. Ela podia ser desmontada e transportada em uma carroça, presa a um dos animais de tração. A grande quantidade de animais com o exército mongol era essencial para fornecer alimentos durante as campanhas. A dieta do exército mongol era baseada principalmente em laticínios. Os cavalos produziam leite, do qual os guerreiros faziam kumis, uma bebida láctea fermentada refrescante e nutritiva. Outro alimento comum era o kuruti, uma coalhada seca que era fácil de transportar e podia ser diluída em água. Os mongóis também se alimentavam do sangue de seus cavalos em casos extremos e preparavam carne seca para campanhas, como a campanha de Corásmia. Cada Arban recebia cerca de 3 a 4 carcaças de carne de carneiro seca, que eram cozidas em um caldeirão como shulen, um tradicional caldo de carne mongol. Mas vamos continuar falando sobre a estrutura do exército mongol. A próxima unidade depois do Arban era o Jagun, que consistia em 10 Arbans, ou seja, incluía 100 guerreiros, aproximadamente 60 arqueiros montados e 40 cavaleiros medianamente armados para combate corpo a corpo. O Jagun Nayon comandava esse destacamento. Segundo nossas suposições anteriores, o Jagun levava cerca de 600 cavalos, 30 ovelhas ou outros animais para alimentação, 10 camelos, alguns cães banhars para guarda e 5 a 7 carroças com pertences. No acampamento, esse destacamento ficava em cerca de 10 yurtas. Para alimentar todos esses animais, era necessário um abundante suprimento de capim e água, o que era vital para o avanço bem-sucedido do exército. As tropas mongóis, por dependerem dos pastos, tinham seus movimentos frequentemente limitados pela geografia, caso os pastos acabassem ou as condições fossem inadequadas. O exército precisava avançar mais ou voltar para a estepe. No sistema de combate, Jagun também podia ser usado como vanguarda de um grupo de batedores chamados Aljinti, ou aqueles que vão à frente Aljinti. Atuavam a uma distância significativa, geralmente de 30 a 75 quilômetros à frente da coluna principal, servindo como batedores e saqueadores. Eles procuravam fontes de suprimento, eliminavam a resistência em seu caminho e coletavam informações para o exército. Em tempos de paz, Aljinti exerciam a função sinalizando para o exército, em caso de necessidade, de mobilização de forças contra uma possível rebelião. O próximo nível no sistema decimal era o grupo de 10 jagudos, conhecido como Miangan, que incluía 1000 guerreiros.
Assim, cerca de 600 eram arqueiros leves a cavalo e 400 de cavalaria média ou pesada. Essa unidade era comandada por Miangan Nayon. Com base em suposições anteriores, cada Miangan dispunha de um rebanho de cerca de 6.000 cavalos, de corrida, cerca de 300 ovelhas, cerca de 100 cavalos, alguns camelos, alguns cães pastores e até 100 carroças transportando equipamentos e suprimentos alimentares. Para o acampamento, eram necessárias até 100 iurtas, além de uma iurta extra para o comandante e sua comitiva. O Miangan era considerado a menor e mais autônoma unidade operacional, adequada para realizar operações de combate independentes. E em tempos de paz, para administrar os assentamentos nômades, que eram compostos não apenas por guerreiros, mas também por suas famílias. Com base nos Miangan formados anteriormente, eles eram organizados de acordo com as necessidades do império, servindo como unidades autônomas, tanto para a administração quanto para as batalhas de conquista. Eles mantinham destacamentos de reconhecimento chamados alguinche e criavam bases de abastecimento para as forças avançadas. Essa estrutura móvel dos Miangan aumentou significativamente a velocidade de deslocamento e a eficiência do exército mongol, o que lhes rendeu a reputação de uma das forças mais ágeis da história militar. Depois, 10 Miangan se uniam em um único tumen, totalizando 10.000 homens, dos quais aproximadamente 6.000 eram arqueiros montados e 4.000 de cavalaria média ou pesada. O tumen era acompanhado por um rebanho de cerca de 60.000 cavalos, 3.000 ovelhas, até 1.000 camelos e cães, além de cerca de 1.000 carroças para transportar equipamentos e suprimentos. Como o tumen era usado em grandes operações militares, podia ter até 500 engenheiros e artesãos, especialistas treinados para construir fortificações e acampamentos, frequentemente recrutados de povos conquistados, como a dinastia Jin ou o reino Xixaya. Vale ressaltar que cada um dos termos usados para designar as unidades mongóis também se referia a unidades administrativo-territoriais. Por exemplo, o Arban estava associado a 10 domicílios, o Jagun a 100, o Miangan a 1.000, e a população de um tumen era obrigada a fornecer 10.000 guerreiros. O comandante de um tumen era considerado o representante de uma grande comunidade nômade, por isso esse cargo era extremamente prestigioso. Os primeiros comandantes de tumens, sob Chingis Khan, foram seus aliados mais próximos, como Subedei, Djebe, Kubilai e Djelme. Esses renomados generais frequentemente lideravam seus tumens na vanguarda das campanhas de conquista mongóis, atuando de fato como grupos operacionais independentes que abriam caminho para o exército principal. A autonomia deles e a capacidade de agir sem o apoio direto das forças principais impressionam e mostram a escala das possibilidades de tais unidades de 10.000 homens. Embora o número de combatentes de um tumen no papel possa parecer relativamente pequeno, ele era acompanhado por até 60.000 cavalos e milhares de outros animais e pessoal de apoio, que raramente eram levados em conta ao avaliar o tamanho do exército. Tudo isso aumentava significativamente as necessidades de recursos do tumen. Para sustentar uma unidade dessas, eram necessários vastos pastos e recursos hídricos, estimando-se entre 280 e 850 quilômetros quadrados de terras. Esses números explicam o motivo. Os tumens mongóis, como gafanhotos, consumiam vastos estoques em seu caminho e seus líderes eram obrigados a planejar cuidadosamente os deslocamentos para não esgotar os recursos em um território muito limitado. Mas a verdadeira escala do exército mongol se torna especialmente evidente quando vários tumens se unem em um só exército. Por exemplo, 3 tumens já somam cerca de 30.000 guerreiros, dos quais cerca de 18.000 são arqueiros montados e 12.000 são cavaleiros de armadura média e pesada. Uma formação desse tipo era comandada por um Noyon nomeado pelo Khan,
que possuía considerável autoridade e a capacidade de distribuir cargos de comando entre os vassalos subordinados. Para suprir um exército desse porte, eram usadas até 180 mil cavalos, cerca de 9 mil ovelhas, 3 mil camelos e aproximadamente 3 mil carroças, além de um grande número de iurtas. Além do exército, juntava-se pessoal auxiliar, incluindo engenheiros. O tamanho total do exército mongol sob Chinggis Khan variava. Nas fontes históricas aparecem números de 500 a 600 mil guerreiros, mas é difícil dizer o número exato devido à falta de estatísticas confiáveis e à contradição dos dados. Considerando que toda a população masculina mongol estava no serviço militar. Isso representa cerca de 15 a 20% da população nômade total, que, segundo diferentes estimativas, varia de 700 mil a 1 milhão de pessoas. Então, as estimativas mais fundamentadas nos levam ao número de 100 a 130 mil guerreiros. Muito provavelmente, o exército mongol geralmente não permanecia unido, mas se dividia em partes componentes, para facilitar o suprimento logístico e manobrar com mais facilidade ao redor dos inimigos. Enquanto avançavam, os mongóis armavam acampamento à noite. Para evitar ataque surpresa, as tropas cercavam a tenda de comando, formando um círculo de proteção. A tenda central do comandante, segundo as fontes, ficava a cerca de 400 a 600 metros das outras tendas, e apenas a guarda e o pessoal autorizado podiam entrar nela. Ao redor dessa tenda central ficavam as demais partes do tumã, provavelmente de acordo com sua estrutura decimal. Estimamos que a área do acampamento circular do tumã era de cerca de 2 quilômetros quadrados. Um acampamento de 1,6 km de diâmetro podia ser cruzado a pé em 20 minutos, ou a galope em 2,5 minutos. Também é importante notar que a área real do acampamento aumentava significativamente devido aos pastos necessários para os enormes rebanhos que pastavam nos arredores. Ao seguir em frente, toques de tambor davam a ordem. O primeiro preparava os cavalos, o segundo desmontava as iurtas e formava a coluna, e o terceiro iniciava a marcha. A formação principal consistia em uma coluna central, que incluía o corpo principal do exército, incluindo os quartéis generais dos comandantes dos túmens, além das carroças com suprimentos. Os flancos eram protegidos por destacamentos especiais que avançavam paralelos à coluna central e podiam se desdobrar para proteger o exército de emboscadas. À frente da coluna principal iam as vanguardas e atrás a retaguarda. Além disso, à frente ainda se moviam destacamentos adicionais de batedores e patrulhas. O rigor desse esquema de movimentação do exército mongol dependia muito das decisões do comandante, assim como do relevo, do terreno e do nível de ameaça por parte do inimigo. O exército principal, com todos os seus elementos, avançava relativamente devagar, pois os animais precisavam de tempo para pastar, e as unidades de bagagem tinham que manter o ritmo geral. O exército avançava, em média, até 25 km por dia, ritmo semelhante ao de uma tropa a pé. No entanto, a velocidade e a mobilidade dos mongóis eram resultado do uso de suas colunas volantes, pequenos destacamentos de cavalaria leve que se moviam rapidamente sem bagagem. Essas colunas podiam avançar distâncias superiores a 100 km por dia, deixando o exército principal muito para trás e criando a impressão de um avanço relâmpago. Esses destacamentos volantes eram usados para ataques surpresa, reconhecimento e criação de posições avançadas, o que permitiu ao exército mongol se tornar famoso por sua rapidez e capacidade de alcançar rapidamente as linhas inimigas. Vamos analisar as ações das forças mongóis em combate. Uma das táticas mais conhecidas era a formação em meia-lua ou pinça. No centro da formação ficavam os guerreiros mais experientes que garantiam-se na solidez da linha, enquanto nas alas estavam destacamentos móveis de cavalaria leve, destinados a contornar e envolver o inimigo. O objetivo principal muitas vezes era cercar e dividir as forças inimigas de maneira semelhante à tática de caça nas estepes, onde os cavaleiros encurralavam a presa fechando o círculo. Isso era alcançado por meio do desgaste gradual do inimigo através de ataques em ondas.
Os mongóis frequentemente se organizavam em 5 linhas, das quais as 3 primeiras eram compostas por arqueiros montados e as 2 de trás por cavalaria média e pesada. A batalha começava com a primeira linha de arqueiros montados avançando e disparando flechas a uma distância de cerca de 300 metros, usando o grande alcance do arco composto mongol. O verdadeiro poder dos disparos era alcançado a uma distância de 50 a 70 metros do inimigo. E então, os arqueiros faziam uma volta e retornavam para a linha principal. Logo em seguida, avançava a próxima onda, criando um fluxo quase contínuo de disparos após a terceira onda de arqueiros montados. O inimigo muitas vezes ficava em estado de choque, e isso abria caminho para o ataque da cavalaria pesada, que caía sobre o inimigo enquanto ele ainda estava desorganizado. Se o inimigo mantivesse a formação, os mongóis podiam recorrer à retirada fingida, uma manobra que eles aperfeiçoaram ao máximo, recuando às vezes por vários dias. As flechas serviam para atrair o inimigo e destruí-lo no momento oportuno. Se o inimigo não caísse nessa, então os mongóis usavam outra tática psicológica. Cercavam o inimigo, deixando uma pequena passagem para a retirada. A rota de fuga muitas vezes levava o inimigo a fugir, e assim que começava a retirada em massa, os mongóis atacavam o inimigo, aproveitando a confusão para destruí-lo facilmente. Essa tática imobilizava, cansava e desmoralizava os adversários, reduzindo ao mínimo as chances de uma resistência bem-sucedida. Os mongóis criaram um dos exércitos mais eficazes da história. Baseados em uma rigorosa organização decimal e mobilidade única, eles combinavam cavalaria rápida com o poder destrutivo do arco composto. Suas campanhas militares exigiam logística detalhada, habilidade no gerenciamento de recursos e disciplina, o que garantia autonomia e independência ao exército. Como resultado, o exército mongol não apenas conquistou exércitos em vastos territórios, mas também estabeleceu um novo padrão na arte da guerra. A vida nômade foi uma escola para habilidades logísticas, dando ao exército mongol vantagens únicas. Durante as campanhas, desde pequenos, os mongóis aprendiam a cuidar dos rebanhos, ovelhas, cabras, bois, camelos e cavalos. Esses rebanhos não só forneciam alimento, mas também eram a base de sua vida. Davam leite, carne, lã, couro, ossos para ferramentas e muito mais. As migrações sazonais exigiam dos nômades um planejamento cuidadoso. Era necessário levar em conta as condições climáticas, o estado dos pastos e sua capacidade de se regenerar para evitar o esgotamento dos recursos. Os pastos de inverno eram preservados para que o gado se alimentasse sozinho sob a neve. Os cavalos mongóis desempenhavam um papel fundamental nisso. Animais baixos, resistentes e pouco exigentes sabiam se alimentar até mesmo em condições adversas, cavando a neve. Com seus cascos, as ovelhas e cabras seguiam e conseguiam alimento atrás dos cavalos. O cavalo tinha um significado enorme para o mongol. Servia como meio de transporte, companheiro de batalha e fonte de leite e, em último caso, de alimento. Foi justamente graças a esses animais que os mongóis conseguiram se deslocar rapidamente por grandes distâncias, depender minimamente de suprimentos externos e se adaptar a diferentes condições. O conhecimento da natureza, a habilidade de manter o equilíbrio entre o número de animais e os recursos, além da constante prontidão para se deslocar, fizeram dos mongóis verdadeiros mestres da logística. Durante as campanhas militares, seus exércitos lembravam enormes comunidades nômades, onde cada guerreiro era ao mesmo tempo pastor, artesão e combatente. Essa autossuficiência os transformou em um dos exércitos mais móveis e eficientes da história. Os mongóis, nômades, usavam os recursos das estepes com maestria, tornando seu exército muito autônomo e flexível. Seus rebanhos, incluindo cavalos, ovelhas e cabras, alimentavam-se exclusivamente de capim, o que poupava o exército mongol da necessidade de um abastecimento complexo e caro de grãos ou feno, como era necessário para os cavalos maiores das sociedades sedentárias. Cada guerreiro normalmente tinha vários cavalos, geralmente de 3 a 6, que ele alternava para não sobrecarregar um único animal.
Isso permitia aos guerreiros levar equipamentos sem sobrecarregar os cavalos e manter-se prontos para o combate, o que era essencial. Animais menos móveis, como ovelhas e cabras, permaneciam na retaguarda, onde eram usados como fonte de alimento e materiais. Esses rebanhos faziam parte do acampamento base, conhecido como horda, que servia como centro de abastecimento do exército da horda. Ela se movia devagar, junto de carroças, bois e famílias nômades, muitas vezes lideradas pelas esposas dos cãs ou comandantes que cuidavam do acampamento. Na ausência dos comandantes principais, as forças principais operavam muito à frente da horda, realizando reconhecimento e ataques rápidos. Essa estrutura proporcionou ao exército uma mobilidade incrível, permitindo realizar longas expedições sem a necessidade de depender de suprimentos externos. Essa autonomia tornava o exército mongol praticamente invencível nas vastas planícies da Eurásia. Os mongóis organizavam habilmente o suprimento do exército durante as campanhas, baseando-se em uma alimentação simples, porém nutritiva, e no uso racional dos recursos. Cada grupo de 10 pessoas, chamado Arban, se abastecia antecipadamente com carne seca, laticínios e outros alimentos de longa duração. Entre eles estavam tiras de carne seca, coalhada de leite dura e tipos especiais de queijo. Esses alimentos eram fáceis de transportar, não estragavam e forneciam energia para longas campanhas. Os cavalos ocidentais que os mongóis levavam com eles serviam não apenas para a troca de montaria, mas também como fonte de alimento. As éguas eram especialmente valorizadas, pois seu leite podia ser usado para fazer cumes ou bebido cru, e em caso de necessidade, elas tinham uma veia perfurada para obter sangue nutritivo. Em casos extremos, quando o cavalo morria, sua carne era processada ali mesmo, preparando pratos simples com ela. Os ossos eram usados para um caldo rico, conhecido como chulen, que frequentemente era engrossado com painço, carne e vegetais disponíveis. Nada era desperdiçado, e em muitas fontes, frequentemente se observa com repulsa a disposição dos mongóis de comer qualquer coisa. Além disso, os mongóis praticavam ativamente a caça. Eles capturavam grandes animais, aves ou pequenos animais, como marmotas. Essas incursões não só reabasteciam os estoques, mas também permitiam que os guerreiros treinassem tiro com arco, aprimorando suas habilidades de combate. A logística do exército mongol se tornava mais complicada à medida que avançavam para o interior de territórios inimigos, onde havia menos pastagens e os recursos do adversário eram limitados. Os mongóis enfrentavam esse problema com táticas de abastecimento predatório. Suas tropas se dispersavam pelas áreas rurais, onde utilizavam tanto os pastos naturais quanto o grão armazenado nos celeiros locais. Os guerreiros consumiam produtos da população local, como a colheita dos camponeses. Essa estratégia abastecia o exército e arruinava-lhe na economia inimiga, obrigando camponeses a fugir para as cidades e enfraquecendo os defensores. Além disso, o caos aumentava e os boatos sobre inúmeros grupos aparecendo por toda parte exageravam a verdadeira dimensão do exército deles. Isso alimentava o mito da velocidade deles, mas na verdade ela variava conforme o terreno e a rota. Por exemplo, Bati e Subedei, durante a campanha ocidental na década de 1230, percorreram cerca de 2. Ao mesmo tempo, os mongóis eram atraentes, mas também para todos. No entanto, essas condições eram raras. Por exemplo, a campanha de Hulagu, no Irã, nos anos 1250, foi bem mais lenta. Em certos trechos, ele avançava 15 km por dia, mas em áreas de difícil acesso, apenas 6-9 km por dia. Hulagu frequentemente fazia longas paradas para permitir que os cavalos pastassem, descansassem e recuperassem as forças. Seu exército, que incluía até 150 mil homens, era mais diversificado em sua composição do que o exército original de Gengis Khan, e uma parte significativa dele era composta por tropas aliadas, o que também retardava o avanço. Já que mencionamos as tropas aliadas, vale acrescentar que entre elas estavam tribos turcas das estepes, Quedares, Jurjenes, Tangutes e chineses do norte. Engenheiros e artesãos foram essenciais,
responsáveis por construir pontes, estradas e máquinas de cerco. Essa diversidade impediu alimentar o exército só com leite e sangue de éguas. Campanhas grandiosas eram sustentadas pela logística centralizada do Império Mongol, como na Grã-Bretanha. O grande Khan Munk ordenou antecipadamente a criação de depósitos de suprimentos ao longo do caminho do exército de seu irmão Hulagu. Nesses depósitos ficavam grandes estoques de farinha, vinho e outros alimentos, reunidos de todo o império. Os cavalos recebiam pastagens previamente limpas e deixadas em pouso. Durante a rota do exército, estradas foram melhoradas, pontes reparadas e balsas preparadas. Os vassalos e governadores nos locais por onde o exército passava recebiam dívidas. A tarefa era organizar suprimentos extras para o exército avançar sem pausas. Hulagu escolhia cuidadosamente a época das campanhas para evitar o calor do verão e também para aproveitar ao máximo a disponibilidade de pastagens para o gado. Essa organização permitia ao exército mongol manter mobilidade e alto poder de combate em territórios distantes, unindo tradições nômades e administração centralizada. No momento das grandes campanhas, os mongóis já não podiam mais contar exclusivamente com os recursos fornecidos pela estepe e precisavam de um abastecimento centralizado. Diferente das incursões anteriores, campanhas como as expedições de Hulagu ocorriam sem famílias. Nem Hulagu podia levar suas esposas. E a maioria delas só chegou ao ilcanato no final da década de 1260 anos, após sua morte em 1260. Isso destaca o quanto essas campanhas eram difíceis e demoradas para as guarnições posicionadas nas fronteiras distantes do império. A separação das famílias fazia parte da política oficial. Sem poder voltar para casa, soldados frequentemente casavam-se com mulheres locais e se assimilavam à cultura local. Isso contribuiu para a rápida miscigenação das guarnições mongóis com os povos turcos e persas no oeste do império, fazendo com que a presença mongol nessas regiões se tornasse menos evidente e a influência cultural diminuísse gradualmente. Essas mudanças sociais e logísticas também se refletiram no armamento dos guerreiros mongóis, que se adaptou às novas condições e incorporou elementos das tradições locais, tornando os exércitos do império ainda mais versáteis. Todo mongol, além das habilidades de guerra, era obrigado a saber fabricar e manter seu próprio equipamento, incluindo arcos, flechas e selas. No entanto, a produção de itens de metal, como pontas de flecha, espadas e armaduras, exigia uma organização centralizada e complexa. No início das conquistas, a Mongólia não tinha recursos suficientes para a produção em massa de armas de metal e dependia fortemente da importação de estados vizinhos. A China, a Ásia Central e a Pérsia forneciam grandes quantidades de ferro e aço, o que permitia ao exército mongol obter os materiais necessários. Por exemplo, na China existiam centros metalúrgicos bem desenvolvidos que forneciam armas e munições aos mongóis. Mas apenas os guerreiros ricos podiam se dar ao luxo de ter espadas e armaduras de metal. Por isso, o metal disponível no início das campanhas era mais usado para fabricar armas simples, mas não tão eficazes, como lanças e maças. Com a expansão do império, os mongóis começaram a integrar ativamente artesãos dos povos conquistados. Após cada batalha, o equipamento dos inimigos era recolhido e redistribuído dentro do exército, tanto as armas quanto as armaduras. Por exemplo, durante as campanhas em Khorezm e outras regiões, os mongóis capturavam e transferiam ferreiros e artesãos para que trabalhassem para o exército. Esses especialistas se estabeleciam em centros de produção, como a cidade de Chinkai Balgasum, fundada pelo influente oficial Chinkai na Mongólia Ocidental. Essa cidade servia não apenas como uma fábrica de armas, mas também fornecia alimentos e outros suprimentos necessários para o exército. A produção de flechas era a prioridade para o exército mongol, exigindo milhões de pontas. Oficinas como as de Karakorum eram essenciais para manter a força das tropas. A produção exigia grande esforço.
um ferreiro podia fabricar de 200 a 300 pontas de flecha por dia, trabalhando com uma tecnologia de forja bastante simples. Nas grandes oficinas, esse número aumentava devido ao uso do trabalho de artesãos prisioneiros e à divisão do trabalho. Esses artefatos eram baratos de produzir e fáceis de transportar, o que os tornava armas ideais para a tática mongol. Além das pontas de flecha, o metal era usado para criar placas de proteção para cavalos e cavaleiros. Até mesmo elementos metálicos simples, como os anéis das malhas ou as bordas dos escudos, desempenhavam um papel importante. Em alguns casos, materiais mais simples, como o couro, eram reforçados com placas de metal, criando uma armadura eficiente e leve. Os artesãos mongóis também adaptavam armas capturadas e técnicas para suas necessidades. Por exemplo, eles podiam transformar armas, espadas e lanças em formas mais leves e compactas, convenientes para uso em ataques rápidos de cavalaria. As pontas das flechas foram criadas para perfurar armaduras e causar ferimentos graves em inimigos ou cavalos. Para manter o exército abastecido em campanhas longas, os mongóis criaram oficinas de ferreiro móveis. Elas seguiam as tropas e usavam forjas para fabricar ou consertar flechas e itens metálicos durante as campanhas. Apesar desse sistema centralizado, a produção em massa de espadas e armaduras para todos os guerreiros nunca foi uma prioridade. Apenas a elite, especialmente os guarda-costas dos clãs, era equipada com armamentos e armaduras metálicas de alta qualidade. A maioria dos guerreiros usava equipamentos capturados ou se limitava a ferramentas básicas, incluindo facas, arcos e proteção simples de couro. Viajantes europeus, como Guilherme de Loreno Rubruck, notavam que só uma parte do exército usava armaduras metálicas completas. Isso é uma prova de que o exército mongol permanecia extremamente móvel, e seu sucesso não se baseava em tropas fortemente armadas, mas sim na flexibilidade estratégica e na habilidade no tiro com arco. Uma ferramenta importante dos clãs era a comunicação entre suas tropas. Para isso, eles desenvolveram um dos sistemas postais mais famosos da história, o Yam. As estações Yam, localizadas em média a cerca de 30, 40 quilômetros umas das outras, funcionavam como pontos de retransmissão que se estendiam por todo o Império Mongol. As comunidades que abrigavam os Yam ofereciam comidas aos animais e abrigo aos mensageiros. Mensageiros levavam mensagens escritas ou orais, cavalgando rapidamente até cada estação. Lá, eles reabasteciam, descansavam, trocavam para cavalos frescos e seguiam viagem. Para entregar as mensagens o mais rápido possível, cada usuário do sistema recebia uma placa de credenciamento, chamada de GERGE em mongol e de Paisa em chinês. Ela garantia ao portador o cumprimento incondicional de suas ordens em várias partes do império. A forma mais alta desse passaporte era a paisa dourada com uma cabeça de tigre, na qual estava gravado o nome de Chinggis Khan. Na paisa, também era especificado quais mercadorias ou serviços deveriam ser fornecidos ao portador. Chinggis Khan provavelmente conheceu o sistema de correio por desertores do Império Jin. Por outro lado, ela pode ter surgido por si só como uma resposta à necessidade de manter a ordem e a administração em um império em rápido crescimento, independentemente de sua origem. Chinggis Khan reconheceu a necessidade de tal sistema por volta do ano 1210. Durante o século XIII, especialmente sob Ogodai e Munk, o sistema de postos foi significativamente expandido. Porém, o sistema às vezes era violado e irritava os moradores locais, obrigados a manter as estações, além de funcionários e comerciantes que abusavam dos privilégios. Em muitos territórios do Império, o sistema de postos não se espalhou amplamente, mesmo durante o auge do poder dos grandes clãs. No entanto, ele continuou sendo um meio importante de comunicação entre as partes distantes do Império, ajudando a coordenar as ações do exército e da administração. Através do sistema de postos, era possível transmitir ordens, elaborar cronogramas e organizar eventos estatais, como censos populacionais realizados por ordem de Munk. Esse sistema também permitiu mobilizar tropas e suprimentos para grandes campanhas militares. Graças às estações de postos,
Hula Good conseguiu receber um grande número de contingentes aliados e reabastecer os suprimentos de alimentos sem atrasos significativos. Ao chegar à Fortaleza dos Assassinos, Maimun diz, o sistema de postos foi fundamental. As tropas enviadas do Ulus de Djibouti atravessaram o Cáucaso e se juntaram ao exército de Hula Good no norte do Irã, permitindo que as Forças Unidas conseguissem destruir as fortalezas fortificadas dos assassinos. O uso de sistemas postais eficientes, o abastecimento cuidadoso das tropas, forjas móveis e a gestão centralizada dos recursos permitiam aos mongóis manter enormes exércitos a grandes distâncias e em condições de combate constante. Essa combinação de tradições nômades com uma organização centralizada desempenhou um papel crucial nas vitórias dos mongóis, permitindo-lhes não apenas conquistar novos territórios, mas também manter a estabilidade das tropas. E as tropas do norte também se juntaram no norte do Irã. Os mongóis entraram para a história como conquistadores invencíveis, que destruíam tudo em seu caminho. Mas o exército mongol não era de forma alguma uma horda homogênea de nômades. Pelo contrário, uma parte significativa de suas tropas era composta por representantes dos mais diversos povos. Sem essas pessoas, o império de Gengis Khan dificilmente teria alcançado tal magnitude. Mesmo na época da luta pela unificação das tribos mongóis, Temujin tinha tropas de várias origens, mas todas eram getires. Eram nômades habilidosos no arco e na montaria, mas nem todos falavam línguas mongóis. Em seu exército lutavam numerosas tribos turcas, entre as quais havia até cristãos nestorianos orientais, influentes em muitas comunidades das estepes. Para os nômades, as fronteiras étnicas não tinham grande importância. Os nomes das tribos geralmente indicavam não tanto a língua ou a origem, mas sim a filiação de clã, assim como alianças políticas, que podiam mudar facilmente dependendo das circunstâncias. É por isso que as tribos turcas que se submeteram a Temujin, especialmente depois que ele assumiu o título de Gengis Khan, rapidamente passaram a fazer parte da identidade mongol. Adotavam penteados, roupas e tradições mongóis, como acontecia em épocas mais antigas, por exemplo, com os hunos ou no Kaganato turco, onde diferentes povos nômades se fundiam em uma única entidade política. Após a proclamação do Império Mongol, em 1206, Gengis Khan começou a expandir rapidamente seus domínios, incorporando novos povos ao exército. Muitos deles falavam línguas turcas e tinham diferentes modos de vida. Entre eles havia nômades, seminômades e até mesmo agricultores sedentários. O exército incluiu tribos florestais do Baikal, kirguizes do Yenisei, uigures, karluks e outros. Alguns desses povos tiveram um papel importante tanto nas questões militares quanto na administração do império. Por exemplo, os uigures tornaram-se aliados indispensáveis de Chinggis Khan. Eles não apenas forneceram a ele escribas e funcionários experientes, mas também compartilharam sua escrita, que foi adaptada para o idioma mongol e é usada na Mongólia interior. Até hoje, graças aos administradores uigures, os mongóis conseguiram administrar de forma mais eficiente os territórios conquistados. Porém, apesar da ampliação da composição étnica do exército, sua base permaneceu inalterada. Gengis Khan apostava na cavalaria. Nas primeiras campanhas nas estepes, a infantaria era considerada mais um fardo do que uma vantagem para os ataques rápidos e incursões surpresa, que eram a base da tática mongol. Cavaleiros móveis eram inestimáveis. Mas a situação mudou quando os mongóis se depararam com grandes estados sedentários da China na luta contra o reino Tangut. Na Xixa Ocidental, a cavalaria mongol dominou batalhas campais, mas teve pouca eficácia em cercos a cidades fortificadas. Os mongóis não tinham experiência em longos cercos, nem tecnologias ou unidades de engenharia desenvolvidas como os exércitos chineses e persas. Isso se tornou um problema sério, e Gengis Khan teve que buscar novas soluções. Os mongóis passaram a usar recursos e conhecimentos dos povos conquistados, recrutando especialistas sedentários e adaptando sua experiência para seus fins. Foi assim que começou a formação de um novo exército multifacetado, que permitiu aos mongóis conquistar não apenas as estepes, mas também as cidades. Gengis Khan obteve suas primeiras vitórias significativas sobre o Império Jin de Yurchen, graças à mobilidade de sua cavalaria e à habilidade incomparável no arco e flecha.
Porém, ele sabia que a superioridade militar não garantia uma conquista definitiva. Para conquistar um país tão vasto e densamente povoado como Jin, era necessário explorar as contradições internas da sociedade, colocando alguns grupos da população contra outros. O Império Jin era um estado multiétnico com 3 principais povos, que se diferenciavam por origem, língua e status social. Primeiramente, os Jurchenes, povo tungúzico da Manchúria e ancestrais dos Manchus, compunham a elite do império, controlando o exército, a administração e recursos principais. Em segundo lugar, os Khidanes, um povo aparentado aos mongóis, governaram o norte da China e a Mongólia durante a dinastia Liao, mas foram subjugados pelos Jurchenes. Apesar de muitos Khidanes seguirem no exército e na administração de Jin, ocupavam cargos secundários, causando insatisfação. Por fim, os chineses do norte, maioria da população, dedicavam-se à agricultura, artesanato, comércio e sustentavam a vida sedentária do império. Os Khidanes foram importantes na conquista do Império Jin pelos mongóis, mesmo antes da invasão. Muitos deles começaram a passar secretamente para o lado de Chinggis Khan, fornecendo-lhes informações de reconhecimento, guias e até mesmo militares. Após a conquista de sua própria dinastia Liao, os Jurchens limitaram o avanço dos Khidanes no serviço, humilhando-os e expulsando-os das camadas privilegiadas da sociedade. Isso criou uma tensão entre os Khidanes, que os mongóis souberam explorar habilmente. Em 1211, quando as tropas mongóis invadiram as terras Jin, os governantes Jurchens tentaram evitar uma possível revolta dos Khidanes, assentando colonos Jurchens em suas terras. Mas essa medida teve efeito oposto. Os Khidanes se rebelaram, proclamaram a restauração de Liao e imediatamente juraram lealdade a Chinggis Khan. Em sinal de gratidão, ele concedeu aos Khidanes uma autonomia significativa e os incluiu em seu exército como aliados. Graças a isso, os mongóis não só ganharam tropas adicionais, mas também enfraqueceram o exército Jin, que perdeu uma parte significativa de sua cavalaria. Os Khidanes não se limitaram a participar das guerras contra Jin. Seus cavaleiros, fortemente armados, também se mostraram úteis nas frentes ocidentais das conquistas mongóis. Em 1218 a 19, quando as tropas de Juti e Subedei retornavam da campanha contra os Merquitas no Mar Cáspio, eles inesperadamente se depararam com o exército do Corásmio Muhammad II. Durante a batalha, Juti foi ferido e quase capturado, mas foi salvo por um contra-ataque decisivo do príncipe Kidani, que servia sob seu comando. Esse episódio apenas ressaltou a importância dos povos aliados no exército mongol. Mas, talvez ainda mais significativo, tenha sido a inclusão em massa de chineses do norte nas tropas de Gengis Khan. Foram eles que desempenharam um papel fundamental para que o exército mongol dominasse a arte do cerco. Os líderes mongóis buscavam evitar grandes baixas. Entre seus cavaleiros das estepes, cada arqueiro nômade era resultado de anos de criação e treinamento, e em batalhas de campo, esses cavaleiros eram praticamente invencíveis. Porém, cercar cidades exigia muitos recursos humanos, e usar a cavalaria de elite contra muralhas seria um desperdício injustificável. As tropas chinesas preenchiam essa lacuna. Elas transportavam máquinas de cerco, enchiam fossos, operavam catapultas e arietes, além de realizarem o trabalho mais comum durante o ataque às fortalezas. Nos primeiros anos da conquista, dezenas ou talvez centenas de milhares de chineses foram mobilizados para os exércitos mongóis, formando uma nova classe de guerreiros adaptados às operações de cerco. Além disso, os mongóis adotaram as tecnologias chinesas. Eles passaram a dispor de poderosas catapultas, máquinas de ariete e cargas explosivas desenvolvidas por engenheiros chineses. Posteriormente, os mongóis espalharam esse conhecimento muito além das fronteiras da China, aplicando-o na tomada de cidades na Pérsia, na Rússia e até mesmo na Europa. Embora muitos chineses tenham sido forçados a participar das guerras ao lado dos mongóis, muitas vezes eles eram usados como bucha de canhão, sendo enviados à frente para absorver as flechas inimigas. No entanto, não se pode negar que uma parte significativa dos chineses passava voluntariamente para o lado de Chinggis Khan.
Esse processo se intensificou especialmente após 1215, quando a dinastia Jin abandonou sua capital, Zhongdu. Isso foi visto por muitos como a perda do mandato do céu, o direito divino de governar, o que tirou a legitimidade da dinastia Yurshen aos olhos da população chinesa. Em 1219, quando Gengis Khan partiu para o oeste contra o Khwarizm Shah, havia mais chineses lutando ao lado dos mongóis na China do que próprios mongóis. Algumas tropas chinesas estavam sob o comando de oficiais mongóis, turcos, khitan ou uigures, mas uma parte significativa era liderada por generais chineses que passaram para o lado de Gengis Khan. Como Shi Jin e Zhang Hu, esses comandantes militares não só serviram ao grande Khan por vontade própria, mas também demonstraram lealdade excepcional. Shi Jin e sua família continuaram sendo importantes líderes militares dos mongóis até o reinado de Kublai, enquanto Zhang Hu desempenhou um papel significativo na conquista da China, destacando-se especialmente na guerra contra a dinastia Song, onde comandou tropas chinesas que lutaram ao lado dos mongóis. Graças a ele, os mongóis conseguiram se adaptar à condução da guerra no sul, em várias regiões menos adequadas para uma cavalaria. Enquanto Gengis Khan lutava no ocidente, Muhali foi deixado na China como governador para manter as tropas Jin sob constante pressão. Entre 1217 e 1223, ele liderou uma campanha brilhante e móvel, atacando o enfraquecido Império Jin. A base do exército de Muhali era composta por cavalaria mongol e turca, além de cavaleiros tangus. Em outras províncias da China, ele delegou o comando a aliados locais, que lutaram ferozmente contra os Jin e expandiram os domínios mongóis. Como resultado, a maior parte das batalhas no território devastado dos Jin não ocorria entre mongóis e Jurchens, mas entre os próprios chineses, que lutavam em ambos os lados do conflito. A situação era especialmente complicada na parte oriental da China, onde eclodiu uma revolta anti-guerra conhecida como os Capas Vermelhas. Aqui, alguns comandantes de campo eram independentes, enquanto outros apoiavam os mongóis. Um terceiro grupo, leal à dinastia Song, mas todos odiando Jin, lutava tanto contra Jin quanto entre si. Alguns, como Li Tzuan, ficaram do lado dos mongóis e lutaram durante décadas contra Jin e Song, recebendo por isso altas posições e ricas recompensas. Seu filho, Li Tan, permaneceu um comandante militar regional influente até 1262, quando se rebelou contra Kublai, provavelmente subornado por emissários Song. A rebelião levou os mongóis a reforçarem o controle sobre líderes militares chineses que atuavam no país. Apesar do endurecimento do controle mongol, a importância dos chineses no exército continuou a crescer, especialmente durante a guerra contra a dinastia Song. Nas regiões do sul e úmidas da China, menos favoráveis para a cavalaria. Os mongóis formaram um grande exército e frota fluvial, incluindo muitos chineses. O exército mongol no sul da China ainda tinha a cavalaria mongol como núcleo, mas cada vez mais era comandado por pessoas da Ásia Central. Na campanha decisiva contra a dinastia Song, os últimos imperadores Song fugiram para a ilha de Yaishan em 1279. O exército mongol chinês unificado era comandado não por um mongol, mas por um chinês do norte, Zhang Hongfan, filho de Zhang Zu. A conquista da China pelos mongóis só foi possível graças aos soldados chineses, sua tecnologia de cerco e experiência em assaltos a fortificações. Os mongóis forneceram a liderança estratégica, mas foram as tropas chinesas que tornaram possível o cerco e a conquista das cidades. Os mongóis também fizeram uso ativo da mão de obra chinesa. Cidades como Karakorum e Chancai-Balgasum, na Mongólia, foram erguidas por trabalhadores chineses. Chancai-Balgasum serviu como um centro industrial e agrícola administrado por chineses, fornecendo suprimentos para os exércitos mongóis que passavam pela Mongólia Ocidental durante as campanhas. Mas não só isso, os chineses também estavam envolvidos na composição dos exércitos mongóis no Ocidente.
Com o avanço mongol pelas estepes ocidentais, tribos turcas eram incorporadas aos seus exércitos. Durante a conquista relâmpago do estado Karakitai pelo comandante Djabenayon, as guarnições locais, em sua maioria sem resistência, aceitaram o domínio mongol. No entanto, não há evidências sérias de que eles tenham participado da campanha de Gengis Khan contra o Khorásmia no próprio estado Khorásmio. Grande parte do exército era formada por turcos Kipchaks, que, convidados pelos mongóis, deixavam seus postos para lutar contra antigos senhores. Como já mencionei anteriormente, Gengis Khan utilizava amplamente mobilizações forçadas, empurrando a população local à frente de suas tropas, como aconteceu na China. No entanto, à medida que os mongóis ganhavam experiência em guerra de cerco, a necessidade desses desertores diminuía. Agora, os mongóis podiam simplesmente usar as pessoas capturadas nas posições mais vulneráveis. Após o fim da campanha sangrenta de Gengis Khan, a atitude em relação à população local mudou. Os mongóis começaram a recrutá-los para o serviço de guarnição, e os comandantes regionais, nomeados pelos mongóis, raramente tinham à disposição um grande número de nômades. Por isso, ao reprimir revoltas nas terras conquistadas, o primeiro impacto não era sofrido pelos mongóis das estepes, mas sim pelas milícias locais formadas após a conquista. A campanha ocidental de Batui e Subedei forneceu vários exemplos marcantes do uso de tropas estrangeiras. Engenheiros de cerco chineses usaram ativamente catapultas durante o cerco às cidades russas. Os tangutes participaram da tomada da capital dos alanos, Magas, lutando lado a lado com os alanos recém-recrutados no exército mongol. Quando um destacamento mongol foi capturado na Áustria, os habitantes locais ficaram surpresos ao encontrar entre os prisioneiros um inglês, que servia como tradutor e mensageiro na Mongólia. As pessoas eram forçadas a se mudar também na direção oposta. Guerreiros russos, Kipchaks e alanos eram enviados para o leste para servir no exército mongol, muitas vezes como guarda-costas. Acreditava-se que o reassentamento desses guerreiros garantiria sua lealdade. Um jovem Kipchak, por exemplo, dificilmente aprenderia chinês a ponto de conduzir negociações secretas ou fugir, o que o tornaria totalmente dependente do Khan. Após a dissolução do Império Mongol Unido, a dependência de tropas estrangeiras só aumentou. No Ilkhanato, georgianos e armênios eram amplamente utilizados, especialmente como cavalaria pesada, que desempenhava um papel importante nas batalhas contra o sultanato mameluco. Alguns acreditam que isso estava relacionado à superioridade da cavalaria do Cáucaso. Mas é mais provável que os mongóis ainda procurassem colocar tropas estrangeiras nas posições mais perigosas para preservar suas próprias forças. As últimas campanhas de Kublai demonstram de forma especialmente clara a crescente dependência de tropas não mongóis, que cumpriam tarefas inadequadas para a cavalaria das estepes, enquanto as principais forças mongóis protegiam regiões importantes, como as fronteiras com a Ásia Central. Suas expedições marítimas eram compostas principalmente por tropas chinesas e de outras regiões locais para a invasão do Japão. Coreanos construíram e comandaram navios, principalmente na primeira expedição. As forças principais eram compostas por chineses do norte, Jurchens, Khitanes e mongóis nas campanhas contra Dai Viet, Champa e Pagan. Os mongóis lutaram lado a lado com as tropas da antiga dinastia Song, e no exército serviam soldados de Yunnan e de pequenos estados da fronteira sudoeste da última dinastia Song. Durante as campanhas no Vietnã e em Java, navios e tripulações chinesas garantiam o suprimento. Os mongóis nunca foram um exército homogêneo. Além das tropas mencionadas, dezenas de milhares de pessoas de diferentes partes da Eurásia serviam em funções auxiliares. Guias locais indicavam as rotas, ferreiros e artesãos da Ásia Central fabricavam e consertavam armas e equipamentos, médicos chineses tratavam os feridos, embora o principal poder de combate dos mongóis viesse de sua cavalaria de elite. Foi justamente a flexibilidade, a capacidade de aproveitar o conhecimento e as tradições de outros povos, que permitiu aos mongóis sair das estepes e conquistar grande parte da Eurásia. Bem, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio. Até os próximos subtítulos!